e nós vamos renderizar ela. Nós não vamos trabalhar com vegetações, tá bom? Que nós pretendemos futuramente ter uma aula com IA, tá bom? Onde a gente vai aprender a usar os prompts corretos pra gente colocar a vegetação nessa cena, tá bom? Aqui a gente tem algumas árvores, não talvez nem tivesse a necessidade delas aqui, tá bom? Mas antes da IA, a gente fazia assim, até para causar algumas sombras aqui, né, da árvore, dar mais realismo para nossa cena, tá bom? Então aqui eu tenho essa grama que foi aplicada, a nossa fachada, ela já tá com os materiais aplicados, tá? Vocês podem ver aqui. Esses materiais, eles já estão editados, tá? Hoje aqui nessa aula a gente não vai aprender a editar esses materiais no momento, tá bom? E nós vamos trabalhar apenas a nossa dome light, a nossa cena externa, tá? A nossa iluminação externa, ok? Aqui já tem uma grama aplicada, né? O fur, aqui, ó, se eu entrar aqui, ó, nesse bloco, então ele aparece aqui, tá bom? Pra gente editar, mas ele já tá editado, ok? Então, assim, hoje também a gente não vai trabalhar essa questão da grama, de como criar ela. Nas próximas aulas, vocês podem ir acompanhando que a gente vai tratando vários desses assuntos, tá bom? Principalmente dos materiais, ok? Mas, por enquanto, nós vamos apenas trabalhar a nossa cena externa. Aqui, olha, se for falar de materiais, nós temos o vidro, né? Ó, se eu pegar aqui na contra-gota e abrir o nosso Asset Editor, tá bom? Aqui já aparece ele, como vocês podem ver, editado, tá bom? Ele já tá, ó, com reflection aqui corretamente, refraction também, tá bom? Então, aqui ele já tá editado. Ou você pode criar, né, a sua própria, seus próprios materiais, ou você pode já baixar esses materiais editados, tá bom? Aqui, ó, no Create Asset, aqui vocês podem também incluir esses materiais já editados, tá bom? Mas no momento, hoje, a gente, para não deixar essa aula tão extensa, nós não vamos falar sobre esses materiais no momento, tá bom? Vamos aprender a iluminar a nossa arquitetura, tá? Uma cena externa. Aqui nós precisamos, né? Tá vendo aqui, olha, que ela não tá uma cena muito legal, então nós vamos aprender a criar uma cena. Vocês podem ver aqui, olha, se eu clicar aqui, ó, 2 vezes, aqui não foi porque eu não coloquei o Asset Editor aqui, o Save Frame, tá bom? Mas essa é mais ou menos a cena que a gente vai fazer, tá bom? Nessa posição. Como que nós vamos fazer? Nós temos também que ter uma visão de fotógrafo, como se a gente estivesse aqui na frente dessa arquitetura. Eu vou desligar aqui a sombra para deixar o arquivo, né, sem travar, mais leve. Então, é como se estivesse na frente dessa arquitetura, desse edifício, e você fosse fotografar ela, tá bom? Então, você pode criar vários planos, você pode fazer uma cena de perspectiva, enfim. Mas nós vamos aqui, ó, na nossa câmera. Eu gosto muito de trabalhar com perspectiva 2 pontos, tá bom? Nós vamos mais ou menos centralizar ela aqui, tá? Você pode também ter o controle aqui no seu campo de visão. Geralmente a gente usa uns 35, 40. Aqui, olha. E aqui, não sei porque destoou muito, tá? Eu vou voltar aqui, ó. Perspectiva 2 pontos pra ver o que acontece, tá? Isso aqui vocês vão, tá bom, gente? Aqui vocês vão, ó, criando essa cena, tá bom? Depois eu vou editar ela direitinho pra ver como é que ela vai ficar. Ó, eu centralizo aqui. Aí eu venho aqui no Asset Editor, certo? E no Asset Editor, em configurações aqui, olha, nós vamos ligar aqui, ó, o nosso Save Frame. Por quê? Porque eu não quero renderizar tudo. Eu só quero renderizar uma parte, tá bom? Dessa cena.
Aqui, olha, não sei porque ela tá assim. Deixa eu... Ah, tá em perspectiva. Bom, então vamos tentar configurar. Deixa eu voltar aqui, olha, que eu já tinha configurado essa cena aqui. Vamos ver como ela fica nesse enquadramento. Isso, tá bom? Eu já tinha mexido nela. Aí vocês vão encaixando ela nesse parâmetro aqui. Aqui eu coloquei 1 por 1, tá? Mas pode ser widescreen também. Mas eu vou deixar assim, acho que tá ótimo aqui, olha, pegou um pouquinho da grama. Depois com a IA a gente fecha aqui, olha, tá bom? Com vegetação. E esse céu aqui também tá bem bacana, porque tem um céu bem, né, um céu bem grande assim, tá vendo? Vai ficar bem bonito na nossa cena. Então, vamos lá. Agora nós já criamos a nossa cena, ela já está aqui. Aqui no Asset Editor, o que a gente vai fazer para, né, pra gente fazer os nossos primeiros testes de iluminação antes de renderizar, certo? Antes de lançar um render final. Então, a gente vem aqui, ó, no Material Override, a gente vai ligar ele, que ele vai ocultar esses materiais. Então, vai ficar tudo branquinho aqui e a gente vai ver só o céu, tá bom? Só para facilitar, né? Porque quanto mais materiais aplicados, mais demorado vai ser o render. E como a gente está fazendo o render teste, eu vou até tirar isso aqui, olha, essa qualidade aqui, tá bom? A gente vamos deixar, olha, bem baixa essa qualidade, vou mexer aqui mesmo, tá? No momento a gente não vai trabalhar essas configurações, a gente vai combinar de fazer uma outra aula pra gente falar somente sobre essas configurações, tá bom? Mas eu já tenho um arquivo de render teste e um render final, tá bom? Que vai ser aplicado e ele já tá configurado tudo certinho para facilitar, tá bom? As nossas renderizações. Eu vou falar sobre isso mais para frente. Então, liguei aquilo, tá? Agora o que a gente vai fazer? Então, pessoal, agora nós vamos aplicar a nossa Dome Light, tá bom? Nossa Dome Light é esse aqui, olha, Dome Light. Você pode deixar ela em qualquer lugar, tá bom? Ó, cliquei aqui. Eu já tinha aplicado 2. Vocês podem ver aqui na minha cena, tá bom? Mas para facilitar o nosso vídeo, tá bom? Para ele não ficar tão longo. Vou voltar aqui para nossa cena. Ó, vou desligar essa sombra aqui. E nós vamos aqui, ó, em Asset Editor, tá vendo? Ele já apareceu aqui. Tá bom? E aí, o que acontece? Aqui a gente vai colocar uma imagem, tá? Pra iluminar a nossa cena. Um HDR, enfim. Aqui, olha, já tem nessa textura. E nós vamos aplicar aqui um arquivo, tá bom? De imagem. Aqui, olha, tem um HDR. E aqui tem esse arquivo. Eu gosto desse arquivo, tá bom? Que é o que a gente vai trabalhar com ele, mas você... Tem vários arquivos, eu vou deixar uma pastinha, tá bom? Com vários tipos de sol, com mais nuvens, mais ensolarado, tá bom? Mas eu vou usar esse céu aqui, tá bom? Então, vou aplicar esse céu, olha, já apliquei. Aqui, olha, embaixo, é onde você consegue rotacionar. Às vezes você quer um sol mais na sua fachada, então, aí você vai fazendo seus testes e você vai modificando aqui, ó, um sol mais para lateral, enfim, aí você vai fazendo seus testes e você vai ver, né, a posição ideal dele, tá bom? No nosso, eu já tinha descoberto que era uns 150, tá bom? Que vai ficar um pouquinho de lado ali, pegando na nossa fachada. Aí você volta aqui, tá bom? E aí, aqui aqui é a intensidade, tá bom? De iluminação. Aí aqui também você vai fazendo teste pra ver se tá estourando o céu, se ficou muito forte. Então, e é isso, gente. E aí vocês colocam pra renderizar. Vão mexendo aqui até a sua cena externa ficar legal,
tá bom? Mas hoje eu vou ensinar vocês a fazer essa imagem, essa iluminação externa, essa cena externa, de uma outra forma, tá bom? Eu vou excluir esse aqui, tá? Porque a gente já tem aqui, olha, já apliquei ele tá aqui também, olha, igualzinho. Esse aqui, que acontece? Esse aqui eu vou trabalhar ele iluminando, tá bom? Se eu clicar aqui, ó, na textura, olha, vocês vão ver, olha. Tá vendo? Eu já descobri que essa posição aqui, olha, ele pega bem na minha fachada, tá bom? Eu vou renderizar pra vocês verem como que vai ficar. E essa Dome Light aqui, eu posso... Ela não vai iluminar tanto a minha cena, tá bom? Por quê? Que eu desliguei... Deixa eu voltar aqui, ó. Aqui embaixo, em opções, o Affect Diffuse e o Affect Specular, tá bom? Ó, se eu clicar aqui, ela fica normal. Porque eu vou trabalhar a iluminação e o outro eu vou trabalhar esse céu onde eu possa mexer ele, tá bom? E eu vou desligar esse aqui, olha. Esses dois. Não. Perdão. Esses dois aqui, ó. Ok. O Affect Diffuse e o Affect Alpha. Diffuse e o Specular, perdão. Certo? Fiz essas alterações, coloquei duas Dome Lights, coloquei a imagem, tá bom? E fiz nessa aqui, olha, desmarquei essas duas opções, ok? E na nossa Sunlight, a gente vai desligar a nossa Sunlight. Essas iluminações aqui, ó, V-Ray, ES Lights, eu acho que é alguma iluminação interna, tá vendo? É um spot que já está aplicado dentro da nossa cena. Eu posso até excluir, porque pra gente não vai importar, tá bom? Enfim, desliguei, né, o nosso Material Override, que ele vai deixar nossos materiais branquinhos, mas pra gente ver como que tá sendo aplicado essa iluminação, tá bom? E aqui eu vou dar um render. O render agora começou, tá bom? É aquilo que eu falei pra vocês, olha, a gente vai ver o céu e pra mim tá ok, tá? Se você quiser ele com mais nuvens, aí você vai rotacionando ele até ficar na posição. Eu gosto desse sol aqui, ó, entrando nessa lateral, pegando um pouquinho na nossa fachada. Então, assim, vou esperar terminar aqui, mas pra mim já tá ok. Tá bom? Vou aproximar pra vocês verem, olha. Tá bom? Pra mim tá ok. Pra mim eu tô satisfeita com essa imagem. E aí, depois disso tudo, né? Isso aqui você vai fazendo testes, tá bom? Vai renderizando, vai rotacionando até ficar na posição ideal pra você, tá? Aqui a gente já foi feito esse trabalho anteriormente, mas agora, né, que a gente viu que o nosso céu tá ok, tá iluminando a nossa fachada, e aí a gente pode vir com o render final. Então, eu vou parar aqui, olha, vou parar esse render, vou vir no Asset Editor. Como essa aula a gente não tem a intenção de ensinar essa configuração aqui, a gente vai deixar para uma próxima aula. Aqui, olha, se eu quiser voltar para aquela configuração de um render final, eu já tenho o meu render salvo aqui, tá bom? Então, eu vou vir aqui, olha. Ó, tá vendo? Eu tenho cena externa, render final. Esse aqui já tá configurado certinho também pra Vila, que é um render que a gente já havia feito, que a gente trabalhou na semana acadêmica. Então, eu vou colocar ele aqui, essa configuração. Pra você não ter, isso aqui é pra você não ter que toda a cena você ficar configurando todos esses parâmetros aqui. Então, você já vem aqui, olha, com o parâmetro certinho. Aqui, olha, onde você salva esses parâmetros, tá bom? E você deixa na sua pastinha lá. Então, sempre quando você for fazer um render teste, aí você coloca o seu render teste, fazer o render final, você coloca o seu render final, tá bom? Pra não ter que toda vez configurar. Então, pessoal, esse agora é o nosso resultado, tá bom? Do nosso render final. E curta, né? Espero que vocês tenham gostado e compartilhe com seus colegas.